O Conselho de Sábios não pode mais ignorar a anomalia chamada Sasuke Uchiha. Uma comitiva real, liderada por Miklotov Micmaon e escoltada por uma guarda de elite, incluindo o próprio Reinhard de Vlastria, chega à mansão Rosval para uma inspeção de urgência. A cena que os recebe é de tirar o fôlego. A imensa silhueta da baleia branca paira sobre os jardins, mantida em um transe hipnótico pelos olhos carmesim que agora decoram o céu. Ao descerem da carruagem, os membros do conselho sentem a pressão. Sasuke está sentado no parapeito da varanda superior, limpando calmamente sua espada. Ele não desce para recebê-los. Miklotov formalmente fala: Lord Rosval, esperávamos uma explicação por escrito, não encontrar uma das 3 grandes calamidades servindo de decoração para sua casa. Então Rosval fala: ora, Miklotov dono, as circunstâncias mudaram. Permitam-me apresentar o arquiteto desta nova era. Sasuke salta da varanda, caindo com suavidade absoluta diante de Reinhard do conselho. O santo da espada e o Uchiha se encaram. Reinhard sorri, mas sua mão está levemente tensa. Suas proteções divinas estão disparando alertas que ele nunca sentiu antes. Aquele homem à sua frente não possui mana, mas algo mais denso e perigoso. Há quanto tempo, Sasuke? Vejo que você era mesmo tudo aquilo o que parecia ser. Você não apenas subjugou a besta, mas adestrou ela. Isso é muito impressionante, pergunta Miklotov, tentando manter a autoridade. Saiba que o controle de tal criatura é um crime contra a segurança nacional, a menos que seja entregue ao reino. Sasuke responde com uma voz que faz o ar gelar. Eu não respondo às suas leis. A criatura permanece comigo porque eu sou o único capaz de impedi-la de acordar. Se tentarem tomá-la, terão que lidar com o que vem a seguir. Reinhard dá um passo à frente, sua presença equilibrando a de Sasuke. Sasuke dono, entendo que suas intenções podem ser nobres, mas o reino teme o que não pode compreender. Eu preferiria não ter que desembainhar a rede para provar um ponto. Sasuke ativa o Sharingan. Sua espada só sai da bainha contra o que você considera uma ameaça. Eu não sou sua ameaça, ainda. Mas se o seu conselho decidir que o poder de proteger a Emília é um problema, então Lugunica terá um novo problema. O conselho percebe que não pode prender Sasuke e que tentar matá-lo causaria uma guerra civil com a facção de Emília, que agora é a mais poderosa. Eles chegam a um acordo tenso. Então, diante do conselho de sábios, de Reinhard e de um Rosval visivelmente curioso, Sasuke cruza os braços e olha para a meio-elfa. O silêncio na clareira é absoluto. Emília, diz Sasuke, com a voz calma, mas que ecoa por todo o pátio. A besta está sob o meu controle, mas eu não sou o líder desta facção. Ela é sua. Diga o que deve ser feito. Se você quiser que ela seja destruída, eu a reduzirei a pó agora. Se quiser que ela sirva ao reino, ela servirá. O que você falar, será feito. Subaru olha para Emília com ansiedade. Ele sabe que a pressão é colossal. O mundo inteiro está assistindo para ver se ela é uma líder ou apenas uma marionete do poder do Uchiha. Emília dá um passo à frente. Ela olha para a grande baleia branca, o monstro que trouxe tanta dor à Lugônica, e depois para os rostos apreensivos dos soldados e do conselho. Ela respira fundo, e seus olhos mostram uma determinação que surpreende até Miklotov. Eu não quero construir o meu caminho para o trono sob o medo de uma criatura que causou tanto sofrimento, começa ela, com a voz firme. Mas também não posso simplesmente matá-la e desperdiçar a chance de reparar o que ela destruiu. Ela olha para o conselho e depois para Sasuke. Então ela continua: Sasuke, use o seu poder para manter a besta sob controle, mas não para a guerra. Quero que a baleia seja usada para limpar a névoa que ela espalhou por Lugônica. Ela deve ajudar a encontrar as rotas comerciais perdidas e garantir que ninguém mais seja esquecido. Ela será entregue à custódia da nossa facção, mas sob a supervisão do Exército Real para ajudar em missões de resgate e transporte humanitário. Ela deixará de ser uma calamidade para se tornar um símbolo de que até a pior escuridão pode ser domada para o bem. Sasuke solta um leve HMPH, quase um sorriso imperceptível de aprovação. Ele aprecia a clareza dela. Que assim seja, declara Sasuke. Com um comando mental através do Rinnegan, ele altera o programa da besta. A baleia solta um som harmônico, muito diferente dos rugidos de antes, e começa a dissipar uma névoa clara e pura, que parece revitalizar o ambiente ao redor. O Conselho de Sábios fica sem argumentos. Ao não usar a baleia como uma arma de ataque imediata, Emília provou que não pretende ser uma tirana. No entanto, o fato de ela ter o controle absoluto, através de Sasuke, de tal criatura a coloca, na prática, como a candidata mais poderosa da seleção real. Reinhard embainha a espada completamente e faz uma reverência a Emília. Sua decisão foi nobre, senhorita Emília. Lugônica verá que a luz pode vir de onde menos se espera. Enquanto a comitiva se retira e a mansão começa a se organizar para essa nova realidade, Sasuke se aproxima de Subaru na varanda. Ela escolheu o caminho mais difícil, murmura Sasuke. Tentar ser benevolente com tanto poder em mãos atrai abutres. Esteja pronto, Subaru. O culto da bruxa não vai gostar de ver o brinquedo dele sendo usado para a caridade.
Então, enquanto isso, das sombras, Lee Batenkaitos fica furioso ao sentir que sua comida, as memórias devoradas pela baleia, está sendo de alguma forma neutralizada pela nova função da besta e planeja um ataque à mansão. Inspirado pela confiança de Sasuke, Subaru pede para Sasuke ensiná-lo a usar selos ou ferramentas ninja para que ele possa proteger Emilia sem depender apenas do retorno pela morte. O pedido de Subaru paira no ar. Ele não quer mais ser apenas o estratega que morre para consertar os erros. Ele quer ser o escudo que impede os erros de acontecerem. Sasuke olha para as mãos trêmulas, mas decididas, do rapaz. Ele vê um reflexo incômodo de um jovem Naruto, mas sem as reservas infinitas de energia. Sasuke não é um mestre gentil. Ele leva Subaru para as profundezas da floresta de Elior, longe dos olhos de Rosal e das empregadas. Você não tem as bobinas de chakra de um shinobi, diz Sasuke, sua voz cortante como o aço. E sua mana é pífia. Se tentar usar técnicas de alto nível, seu corpo entrará em colapso antes de você terminar o primeiro selo. Subaru engole em seco, mas não recua. Sasuke, então, atira um pequeno rolo de pergaminho e algumas kunais modificadas. O caminho das ferramentas. Sasuke começa a ensinar Subaru a manipular fios de aço quase invisíveis e o uso tântico de selos explosivos. Em um mundo de magias explosivas, a sutileza de uma armadilha mecânica pode ser mais letal que um grande AL de fogo. Sem o Sharingan, Subaru precisa aprender a ler o movimento muscular. Sasuke o submete a obras de combate corporal, forçando-o a prever ataques apenas pela mudança de peso nos pés do adversário. Como Subaru possui afinidade com o elemento Yin, sombras, Sasuke tenta adaptar o conceito de Kajimane, possessão das sombras, do clã Nara. É um treinamento excruciante que esgota a mana de Subaru em minutos, mas o ensina a moldar sua magia de forma mais física e menos abstrata. Enquanto isso, a fúria de Lee Batenkaitos, o bispo da gula, atinge o ápice. Para ele, a baleia branca era um talher para o seu banquete de memórias. Ver o monstro sendo usado para restaurar o que ele devorou é um insulto à sua gastronomia. A noite cai sobre a mansão Rosal. O silêncio é subitamente quebrado não por um rugido, mas pelo som de carne sendo rasgada. Lee não veio sozinho, ele trouxe consigo uma horda de grandes coelhos remanescentes e cultistas possuídos. Lee surge no telhado, rindo de forma histérica, saltando em direção ao quarto de Emilia. Que desperdício! Que nojo! Vamos devorar cada lembrança dessa meio-elfa e do mestre de marionetes de olhos vermelhos. Itadakimasu! Antes que Lee possa tocar a janela, uma série de fios de aço se tensiona no ar. O bispo da gula tropeça no ar, cortando a bochecha. O que é isso? Um brinquedo de criança. Lee zomba. Subaru surge das sombras de uma árvore, ofegante, segurando as extremidades dos fios. Suas mãos estão sangrando, mas seus olhos estão fixos. Não é um brinquedo, Gula. É o seu limite de velocidade. Subaru ativa um selo que Sasuke lhe deu, Katon, Ozenka no Jutsu, versão ferramenta. Pequenas esferas metálicas presas aos fios explodem em chamas, criando uma rede de fogo que cerca o bispo. Não é forte o suficiente para matá-lo, mas é o suficiente para criar a abertura necessária. Lee se liberta das chamas com uma agilidade desumana, mas ao aterrissar no gramado, ele congela. O ar ao seu redor não está apenas frio, ele está pesado. Sasuke Uchiha caminha calmamente em direção a ele. O Chidori em sua mão esquerda não está gritando como 1000 pássaros. É um chiado negro e constante, uma aplicação de puro instinto assassino. Você fala muito sobre comer, diz Sasuke, o Rinnegan brilhando em um roxo hipnótico sob a luz do luar. Vou deixar que você experimente algo. Tente devorar o vazio que existe dentro de mim. Lee usa sua autoridade para tentar tocar e roubar o nome de Sasuke, mas o Uchiha se move tão rápido que parece estar se teleportando, a muda de cara. Sasuke não usa o Susanoo, seria um exagero que destruiria a mansão, forçando Lee a recuar para a floresta. Subaru, do alto, coordena Beatrice para lançar estacas de cristal em pontos cegos que Sasuke propositalmente cria para o inimigo. Pela primeira vez em séculos, o bispo da gula sente medo. Ele não está enfrentando um cavaleiro com um código de honra como Reinhardt. Ele está enfrentando um vingador que conhece cada ponto vital do corpo humano e não tem misericórdia para monstros que brincam com vidas humanas. Subaru! Grita Sasuke, lançando uma kunai marcada para o alto. Agora! Subaru entende o sinal. Ele usa o pouco de mana que lhe resta para expandir sua sombra, criando um terreno instável para Lee, enquanto Sasuke prepara o golpe final. A queda no primeiro ciclo, Lee Batenkaitos foi um borrão de velocidade. Ele ignorou Sasuke, percebendo o cheiro de experiências acumuladas em Subaru. Com um movimento acrobático, ele tocou o peito de Subaru e pronunciou seu veredito. Obrigado pelo banquete. Subaru caiu, sua existência apagada da mente de todos, menos de si mesmo, enquanto a escuridão do retorno pela morte o tragava.
O contra-ataque estratégico. Subaru despertou arquejando, 10 minutos antes do confronto. Ele agarrou o braço de Sasuke, que já estava com o Sharingan ativado. Não deixe ele te tocar. Nem um centímetro, avisou o Subaru, o suor escorrendo pela testa. Ele come memórias. Se ele te tocar, você esquece como lutar, ou o mundo esquece que você existe. Sasuke estreitou os olhos. Ele não questionou. A urgência na voz de Subaru era uma prova que ele respeitava. Lee surgiu das sombras, rindo com sua voz estridente e maníaca. Que cheiro delicioso! Tantas memórias, tantas vidas em um corpo só. Ele se lançou como uma flecha, mas desta vez, não encontrou carne. Sasuke trocou de lugar com uma pedra, usando a Menote de cara. No instante seguinte, o Uchiha já estava nas costas de Lee com Shiguri rugindo como 1000 pássaros. Lee girou no ar com uma flexibilidade desumana, usando a técnica de um mestre de espada que ele havia devorado anos atrás. Ele bloqueou o golpe, mas a eletricidade fritou parte de sua manga. Oh! Um tempero picante. Lee lambeu os lábios. Nós queremos provar você, ninja. Enquanto Sasuke mantinha Lee ocupado com uma coreografia mortal de taijutsu e shurikens infundidas com Ryu, Subaru não ficou parado. Ele usou sua invisível providência, mão invisível. Não para atacar Lee diretamente, ele sabia que era lento demais para isso, mas para desestabilizar o solo sob os pés do bispo. No momento em que Lee saltou para evitar um Katon Gakari no jutsu, a mão invisível de Subaru puxou o calcanhar de Lee no ar. Foi apenas 1 milímetro de desvio, mas para alguém como Sasuke, era uma eternidade. Sasuke invocou o braço do Susanoo, esmagando o ar onde Lee deveria estar. O impacto criou uma cratera, e o bispo da gula foi lançado contra as rochas, cuspindo sangue. Lee se levantou, o rosto distorcido. Ele percebeu que a dinâmica havia mudado. Aquele garoto fraco, Subaru, estava agindo como se soubesse cada movimento seu antes mesmo dele pensar em fazê-lo. Injusto. Injusto. É um banquete estragado. Lee gritou, os olhos injetados. Sasuke preparou a Amaterasu. O olho esquerdo sangrou. Acabou, disse Uchiha friamente. Percebendo a flutuação massiva de energia, Lee usou seu trunfo, Leaper. Ele ativou a memória de um herói esquecido que possuía uma técnica de passos rápidos de curto alcance. No milésimo de segundo em que as chamas negras convergiam, Lee se multiplicou em pós-imagens, saltando para dentro da densa névoa da floresta próxima. E ele fala enquanto fugia. Nós vamos nos lembrar disso. Da próxima vez, vamos devorar cada pedaço dessa estratégia. A voz de Lee ecoou, ficando mais distante a cada segundo. Sasuke tentou segui-lo com o olhar, mas o bispo da gula era um mestre em ocultação e fuga. As chamas negras queimaram apenas o tecido da túnica de Lee, que ficou para trás como um troféu vazio. Sasuke desativou o Sharingan, respirando pesadamente. Ele é rápido. E covarde. Subaru caiu de joelhos, sentindo o peso do uso da autoridade e o trauma do ciclo anterior. Ele não é apenas covarde, Sasuke. Ele é um predador. E agora que ele sabe que não pode nos vencer de frente, ele vai caçar quem nós amamos. Os dois se olharam. A vitória foi técnica, mas o perigo apenas mudou de forma. Lee Batenkaitos ainda estava lá fora, faminto, e agora ele tinha o gosto do medo de Subaru em seu paladar. O silêncio retorna à floresta, interrompido apenas pelo estalar das chamas remanescentes nos fios de Subaru, e ele cai de joelhos, exausto. O uso da técnica de sombras e a coordenação de combate o deixaram no limite. Sasuke guarda a espada. Você foi lento no terceiro movimento. Se ele fosse mais inteligente, teria cortado seu braço. Mas, você manteve a posição. Isso é o que importa. Emilia e Beatrice correm em direção a eles. Emilia está horrorizada com a violência da batalha. Na manhã seguinte, a notícia se espalha como fogo. A facção de Emilia não possui apenas a baleia branca como ferramenta de logística. Agora eles provaram que podem se defender de um bispo do pecado sem a ajuda direta dos cavaleiros reais. Rosal observa da varanda, seu sorriso pintado escondendo um cálculo frenético. Sasuke Uchiha é uma variável que ele não pode controlar, e isso o aterroriza tanto quanto o fascina. O Conselho de Sábios entra em pânico. Eles percebem que Sasuke não é apenas um guarda-costas, mas uma força da natureza que redefine o conceito de poder em Yuga. Eles começam a discutir secretamente se devem oferecer a Sasuke o título de nobreza para prendê-lo ao reino, ou se devem temê-lo como uma nova calamidade. Enquanto a mansão celebra a vitória, Sasuke está no telhado, olhando para o horizonte. Ele sente uma presença familiar, mas estranha. Algo nas sombras do mundo de Ore. Zero parece estar observando algo que cheira a inveja. Subaru se aproxima, ainda com as mãos enfaixadas. Sasuke, o que vem agora? O culto não vai parar por aqui. Sasuke olha para o céu. Eles virão. Todos eles. Mas da próxima vez, Subaru, você não vai apenas observar. Você vai liderar a linha de frente. O treinamento de hoje foi apenas o aquecimento. A sombra de uma nova ameaça surge,
Regulus Corneas, o bispo da ganância, soube da derrota de Lee e não está nada satisfeito com a falta de etiqueta desse estrangeiro de olhos vermelhos. Poucos dias após a batalha, as outras 4 candidatas ao trono chegam à mansão Rosval. Elas não vêm apenas para uma visita de cortesia, vêm para avaliar o homem que, sozinho, desequilibrou o destino do mundo. O pátio da mansão está cercado pela guarda pessoal de cada candidata. Cruz Karsten, Anastasia Ushin, Priscila Barielli e Felt desembarcam, seus olhares imediatamente subindo para o céu, onde a silhueta massiva da baleia branca repousa em silêncio. Sasuke está encostado em uma pilastra na entrada, com a capa negra balançando levemente. Ele não usa o Sharingan. Seus olhos negros e frios são suficientes para fazer os cavaleiros de elite, incluindo Julius e Ferris, manterem a mão no punho de suas espadas. O respeito militar. Cruz é a primeira a se aproximar. Ela, que dedicou sua vida a caçar a baleia e sofreu perdas imensuráveis, olha para o monstro e depois para Sasuke com uma reverência profunda. Sasuke dono. O que você fez, nem o exército de Lugumika em décadas conseguiu. Matar o bispo da preguiça e afugentar o da gula em sequência, e ainda domar a grande calamidade. Minha gratidão como guerreira é sua, mas como candidata, você é o meu maior pesadelo. Sasuke, eu não tenho interesse no seu trono, Karsten. Apenas garanta que a ajuda humanitária chegue onde deve. Se a política atrapalhar o resgate das vítimas da névoa, eu mesmo removerei os obstáculos. A ganância calculista. Anastasia observa Sasuke como se tentasse colocar um preço nele. Seus olhos brilham com a possibilidade de lucro e influência. Diga-me, senhor Uchiha, que tipo de contrato Rosval fez com você? Eu posso dobrar a oferta. Imagine o que minha rede comercial faria com a baleia transportando mercadorias pelos céus, protegida pelo homem que mata deuses. Sasuke, você não tem nada que eu queira, mercadora. O meu contrato é com a determinação daquela garota Emília. Se tentar comprá-la ou me usar, você descobrirá que algumas coisas são caras demais até para você. O desdém da realeza. Priscila abre seu leque, escondendo um sorriso de puro fascínio, embora sua voz transborde arrogância. Um cão que morde bispos e adestra baleias. Interessante. Você tem uma alma que exala o cheiro de sangue e solidão, estrangeiro. O mundo parece se curvar a você, mas saiba que eu sou o centro deste mundo. Se você é o arquiteto de uma nova era, certifique-se de que ela seja divertida para mim. Sasuke, você fala demais. O mundo não se curva a ninguém, ele apenas reage. Tente não estar no caminho quando ele reagir a mim. A curiosidade rebelde, Felt, acompanhada por um Reinhardt visivelmente preocupado, olha para Sasuke com uma empolgação genuína. Ei, cara de mal. O velhote Ron disse que você limpou o chão com aquele cara estranho dos dedos Betelgeuse. Você é durão mesmo. Se você se cansar da meia elfa, o meu acampamento está sempre aberto para quem quer chutar a bunda de nobres chatos. Sasuke dá um leve aceno de cabeça para Felt, reconhecendo a energia selvagem dela. Ele olha para Reinhardt. Mantenha-a longe do fogo cruzado, santo da espada. O culto da bruxa não vai perdoar essa humilhação. Enquanto as candidatas discutem na sala de reuniões, Subaru aparece na varanda com uma kunai na mão, praticando os selos que Sasuke ensinou. As candidatas notam a mudança. Subaru não parece mais o bobo da corte de antes. Há uma seriedade ninja em seus movimentos. A reunião é interrompida por um tremor leve. No céu, a baleia branca solta um som vibrante. Sasuke fecha os olhos por um segundo. Eles chegaram, ele diz calmamente. Uma carruagem negra, sem cavalos, surge na estrada da mansão. A porta se abre e um homem com vestes brancas, imaculadas e uma expressão de tédio absoluto sai. É Regulus Corneas, o bispo da ganância. Ele olha para a mansão, para as 4 candidatas, para a baleia e, finalmente, para Sasuke. Violar o meu direito de não ser incomodado, usar uma propriedade do culto como decoração. Vocês são pessoas muito rudes. Acho que terei que exercer meu direito de autodefesa e apagar este lugar do mapa.